Olá, gente, como estão? Tudo bem? Espero que sim. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre os crimes contra a fé pública, dando continuidade lá a todos os delitos que a gente já viu, as falsidades, falsidade moeda falsa, falsidade de títulos e outros papéis públicos, falsidade documental, documento público, documento privado, falsidade ideológica, certidão, atestado ideologicamente falso. E hoje nós vamos iniciar por o estudo de um delito bastante interessante e bem específico, que é a falsidade de atestado médico, que está lá no artigo 302 do Código Penal. Vamos lá ver a capitulação do 302. Dá ao médico, no exercício da sua profissão, atestado falso. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano. Então a gente vê aí, já que é um tipo bastante específico, a gente já de cara, já percebe tratar-se de um crime próprio. Só o médico pode cometer esse crime. A conduta aqui é clara, dá o médico. E aonde? No exercício da sua profissão. Então, fecha aí as portas para a possibilidade de que outra pessoa possa cometer esse delito. E ele fala claramente, fala de médico, não fala de psicólogo, não fala de fisioterapeuta, fala de médico. E já aí, de cara, a gente já percebe que há uma circunstância bastante interessante. Esse atestado médico falso não precisa ter sido emitido com intuito de lucro. Pode ter sido emitido a título gratuito. O legislador não criminaliza a priori o intuito de lucro. O intuito de lucro vai ser o quê? Vai ser uma causa de aumento de pena. Está aí no parágrafo único. Se o crime é cometido com um fim de lucro, aplica-se também a multa. Vai acumular aí com a pena de multa. Mas se não tiver intuito de lucro, é crime? Sim. O delito do caput. A pena de detenção de 1 mês a 1 ano. Então é irrelevante que tenha havido intuito de lucro, que o médico tenha vendido o atestado, ou tenha tido uma promessa de ganho financeiro pela emissão daquele atestado. Basta que o atestado seja dado pelo médico, evidentemente, atestando uma situação que não corresponde à realidade clínica do paciente. E aí nós temos um crime que, como todos os demais, tem como objetividade jurídica a fé pública, mas muito especificamente no que se refere aos atestados médicos, que é um documento que se usa com bastante frequência, por exemplo, no mundo do trabalho. Mas não só. Por exemplo, no direito penal, no processo em geral, processo civil, processo de trabalho, mas especificamente no processo penal, nós temos aí várias circunstâncias em que atestados médicos podem descaracterizar um tipo penal. Nós temos aí circunstâncias em que um atestado médico, por exemplo, pode levar a um incidente de insanidade mental, ou pode descaracterizar um envenenamento. Então, veja, o atestado médico é um documento sério. Por isso que o legislador resolveu tratá-lo em um tipo penal especial, específico, pela seriedade, pela abrangência das possibilidades de dano que um atestado médico pode causar. O legislador achou por bem tratar esse tipo de falsidade, esse documento especificamente, em uma norma própria. Nós temos aí um tipo com um único verbo nuclear, simples, que significa dar, que deve ser interpretado como a junção dessas duas circunstâncias. Produzir, o médico produziu e o médico entregou o atestado. Estando presentes essas duas circunstâncias, nós vamos estar diante do núcleo do tipo, que é, como nós já falamos agora há pouco, um tipo que só subsiste se, em razão da condição pessoal do agente, do sujeito ativo.
né? É um crime próprio. Somente o médico, somente a figura do médico, no exercício da sua profissão, pode cometer o delito em exame. É um tipo penal próprio. Já o sujeito passivo é, como todos os crimes contra a fé pública, em primeira monta o Estado, conquanto qualquer pessoa, qualquer outra pessoa, física ou jurídica, por exemplo, nas relações de direito do trabalho, a pessoa jurídica pode ser lesada pelo uso de um atestado médico falso, dado, por exemplo, por um funcionário. O funcionário dá um atestado médico falso para passar uma semana aí sem comparecer ao trabalho, sem ter os descontos nos seus rendimentos, nos seus vencimentos. Nesse caso aí, o uso desse atestado médico falso prejudicou uma pessoa jurídica, né? Mas também pode ser a pessoa física. Pessoas físicas também podem ser prejudicadas pela utilização de um atestado médico, né? Pelo um atestado médico falso, que não corresponde à realidade dos fatos. Né? E claro, nós estamos aí diante de um tipo, né, que exige o dolo. Não existe atestado médico falso, crime de atestado médico falso, por negligência, imprudência ou imperícia. Aí são outras responsabilidades. Se o médico errou o diagnóstico, aí existe outra circunstância. Mas aqui não. Nesse caso aqui, o médico sabe de antemão que aquilo que ele está colocando lá não corresponde à realidade. A pessoa que ele está atendendo não possui a enfermidade ou a incapacidade que ele está atestando haver no laudo, a impossibilidade, por exemplo, de exercer determinada atividade, ou, a contrário senso, a possibilidade de exercer determinada atividade sem que essa possibilidade seja real, que o médico atesta. Então, aí, evidentemente, o tipo penal só vai subsistir nessa modalidade dolosa. Não existe a possibilidade do tipo penal na figura culposa. E é um tipo que vai estar consumado com a efetiva entrega do atestado. Se o atestado não for entregue, não há de se falar no crime. Conquanto surgem duas questões que são interessantes e são lançadas ao desafio da pesquisa para os senhores e as senhoras. Primeira questão: imagine que o médico é funcionário público e ele está lá atuando em um hospital público, em uma função pública como médico, e fornece o atestado médico falso nessa circunstância, como funcionário público. Será se ele cometeu aquele crime lá anterior, do atestado ideologicamente falso? Vamos voltar lá. Está aqui do 301. Atestar ou certificar falsamente em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano. Aí quando a gente vem aqui para o delito de atestado médico falso, dá ao médico, no exercício da sua profissão, atestado médico falso. Então, o que é que prevalece aí? A condição de médico ou a condição de funcionário público? Como deve responder esse indivíduo? Pelo atestado ideologicamente falso ou pela falsidade de atestado médico? Essa é a primeira questão. A segunda: e se pelo atestado fornecido, esse médico que é funcionário público receber vantagem indevida? Porque se o médico não é funcionário público, nós já resolvemos isso. Já está lá no parágrafo único do artigo, né, que se tem o intuito de lucro, aplica-se também a pena de multa. Mas se o médico é funcionário público e para emitir o atestado falso, o atestado médico falso, ele tem vantagem financeira indevida. Por que crime deverá, então, responder esse
médico. É um crime cuja tentativa é possível, porque há um intercrimes aí que pode ser interrompido, né? No momento da entrega, o médico pode ser impedido ali, flagrado no momento da entrega, já iniciou o ato executório de entregar, mas não conseguiu concluir, né? Então, portanto, a tentativa é juridicamente possível e, em razão do bem jurídico tutelado, a ação penal é pública incondicionada. Um tipo, digamos assim, que fecha essa circunstância dos crimes de falsidade documental. Porque ele se aplica a todos os crimes que nós vimos até agora de falsidade documental. É o delito do artigo 304, que é o uso do documento falso. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados. Aqui se refere aos artigos 297 a 302. Repare, tudo que a gente viu aí até agora, esse artigo agora abarca. Ele abarca tudo que a gente viu. Qualquer papel que tenha sido falsificado, papel público, papel privado, certidão, atestado, um documento ideologicamente falso. Porque, repare, agora, o que o legislador está incriminando aí não é a falsificação. Não responde por esse crime quem falsifica o documento. Responde por esse crime quem faz uso do documento falsificado. A circunstância agora é outra. Eu não estou punindo o ato de falsificar, de contrafazer, de reproduzir, de alterar. Eu estou incriminando o ato de usar esse documento. E qual é a pena? A pena combinada ao crime relativo ao documento falsificado. Se você usou uma certidão ideologicamente falsa, responde lá pelo delito de certidão ou atestado ideologicamente falso. Se você usou um documento público falso, responde pela pena aplicada lá no delito do artigo 297 do Código Penal, a falsificação do documento público. Então, qualquer um que você usar, você vai responder aí nos termos do artigo correspondente ao documento falsificado. Então, aí nós estamos diante daquilo que nós chamamos de pena remissiva. A pena remete ao artigo específico. É um crime que, por essa circunstância, por essa razão, é também um dos instrumentos que o Estado usa para tutelar, proteger a fé pública. É mais um dos crimes cujo bem jurídico tutelado, jurídico e materialmente tutelado, é a confiança que a população tem na moeda, nos documentos e nos papéis emitidos pelo Estado. E aí a grande diferença desse tipo para os demais que a gente estudou. Porque aqui o núcleo do tipo é muito claro, né? É fazer uso. Não é falsificar. É fazer uso. Comete o delito, comete o crime. Quem usa o documento, independentemente de se falsificou ou não. Se falsificou ou não. Se falsificou, responde pelo crime de falsificação. Se não falsificou, mas utilizou, responde pelo 304, que ao fim e ao cabo é a mesma pena. Então o sujeito vai, ao fim e ao cabo, responder pelo mesmo crime. E, evidentemente, por essas características, trata-se de um crime comum, já que ele pode ser cometido por qualquer pessoa, salvo, repara aqui, a ressalva que fazem Fernando Capês e Paulo José da Costa Júnior, salvo pelo próprio falsário. Então, aquele que falsificou o documento e utilizou o documento responde só pela falsificação. Ele falsificou e usou, ele responde pela falsificação. Ele falsificou e outra pessoa usou. O que usou responde pelo 304, o que falsificou responde pelo o tipo específico ao documento que ele falsificou. Mas se a mesma pessoa falsificou e utilizou,
ela vai responder exclusivamente pela falsificação. E quem é o sujeito passivo? Mais uma vez aí, o Estado em primeiro lugar e, eventualmente, a pessoa física ou jurídica que tenha sido prejudicada. É aquela mesma circunstância lá do artigo anterior. Né? E aí, claro, nós estamos diante de um tipo que só existe na modalidade dolosa. Evidentemente que se o indivíduo não sabe que está diante de um documento falso e faz uso dele, ele não pode ser responsabilizado jurídico-penalmente por isso. Né? Ele tem que ter o quê? A vontade livre e consciente de fazer uso de um documento falso. Eu tenho que saber que o documento é falso. Se o indivíduo não sabe que o documento é falso, né, não há de se falar em negligência, imprudência ou imperícia. Ele não vai responder penalmente, porque o elemento subjetivo do tipo nesse crime é exclusivamente o dolo. Né? E é um crime que se consuma com o efetivo uso do documento. Não se exige para isso, e aí é importante atentar, o Celso Delmanto faz essa observação, é importante atentar que não é preciso que o uso desse documento tenha prejudicado alguém, tenha provocado dano, porque trata-se de crime formal. Né? O indivíduo que incorreu na descrição típica da norma, ou seja, que fez uso do documento falso, já estará com o crime capitulado contra si. E, portanto, nessas circunstâncias não se admite tentativa. Porque uma das questões que se discute, por exemplo, é a seguinte: e se o sujeito está com um documento falso e, de repente, ele não usou em lugar nenhum, mas ele foi objeto de uma parada policial, uma campana policial, e ele foi averiguado e ele estava portando lá uma identidade falsa, uma carteira de habilitação falsa, ou estava com um documento público falso. Ele não usou, ele não apresentou aos policiais isso. Ora, mas o fato dele estar de posse daquele documento com o nome dele, na carteira dele, já é suficiente para que o crime esteja consumado. Né? Ele está fazendo uso, o que significa que ele está portando o documento falso. Ele não usou e, portanto, não provocou dano, mas não se exige, como já vimos aí, não se exige a ocorrência do dano, não se exige o resultado naturalístico. Portanto, nesse caso, é impossível a tentativa. Como é que vai ter tentativa? Ou o sujeito está usando, portando e usando o documento, ou não está. Se não tiver, não é crime, e se tiver, o crime estará consumado. E nós estamos diante de mais uma norma penal, cuja a ação penal é de natureza pública incondicionada. E aí, se encaminhando para o fim, nós temos o capítulo que trata das outras falsidades. Outros tipos de falsidade, para além das que nós estudamos. A primeira delas é a falsa identidade, crime interessantíssimo, que às vezes leva as pessoas a se confundirem, a confundirem esse delito com o próximo que nós vamos estudar. Preste atenção para entender a diferença. Aqui o crime é atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. Ou, não é ir para, tá? Então significa que pode não ter dano. Causar dano a outrem é só uma circunstância. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Aí nós estamos diante do chamado delito subsidiário, que, por exemplo, pode ser absolvido pelo estelionato. Pode ser absolvido pelo delito do artigo 215 do Código Penal, violação sexual mediante fraude. Dependendo da circunstância, esse delito pode ser absolvido por outro. Por quê? Porque, preste atenção, o núcleo do tipo dele é atribuir-se ou atribuir a alguém. Veja,
Entenda, a norma não está falando aí em documento. Não está falando em você utilizar o documento de outra pessoa. Está falando em você fazer passar-se por outra pessoa. Atribuir-se à identidade subjetiva de outra pessoa. Você apresentar-se sendo quem você não é. Ou você atribuir a outra pessoa a identidade que ela não tem. Esse é o modus operandi desse crime. Não é você usar documento falso. Repare, ressalto isso. Peço atenção, o tipo não fala em você usar documento falso. Não é esse o crime. O crime é atribuir-se falsamente uma identidade ou características que você não tem. Né? Porque a identidade compõe a fé pública. É um crime comum, né? Porque ele pode ser cometido por qualquer pessoa. Não há nenhuma característica, exigência de característica especial do agente. Né? E, como todos os outros crimes, o sujeito passivo é o Estado e, em segundo lugar, as pessoas eventualmente lesadas. É claro, um tipo penal que não subsiste na modalidade culposa. Né? Ele só existe no dolo, né? Que é o dolo que consiste na vontade livre e consciente de atribuir-se uma identidade falsa. Né? E também há, lá no tipo penal, o especial fim de agir. Vamos voltar lá? Né? Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para quê? Para obter, em proveito próprio alheio, né? Para obter vantagem ou para causar dano. Então, além da vontade livre e consciente de se atribuir uma falsa identidade, o agente também precisa estar imbuído desse desejo, dessa vontade, dessa querença de obter vantagem própria ou para terceiros, ou de causar dano a outrem, sob pena de não subsistir o tipo, já que há um especial fim de agir, aquilo que na doutrina nós chamamos de elemento subjetivo do tipo. E é um tipo que se consuma instantaneamente, né, com a simples atribuição da identidade falsa. Quando o sujeito se apresenta falsamente, ele já está cometendo o crime. É por isso que na tentativa tem uma divergênciazinha doutrinária. Né? A maior parte da doutrina, digamos assim, a corrente majoritária, entende que a tentativa é possível. Conquanto Celso Roberto Delmanto, justamente por entender que se trata de um crime instantâneo, onde não é possível se fracionar o intercrimes, seria impossível a tentativa. Porém, repito, há um entendimento na doutrina de maneira mais propensa para o entendimento de que a tentativa é possível. A ação penal é de natureza pública incondicionada. E aí, nós temos 3 questões que precisam de atenção. A primeira delas é se há responsabilidade penal na circunstância do sujeito que silencia sobre o engano acerca da identidade. Não foi eu que me atribuí a identidade falsa. Foram as pessoas que me confundiram com outra pessoa. E aí, confundido com outra pessoa, eu passei a ter uma série de benefícios que eu não teria em razão dessa confusão. Ao silenciar, ou seja, ao agir omissivamente, me deixando ser confundido com quem eu não sou, eu estarei também cometendo o delito? Em análise, é uma questão importante. E outra, a simulação de qualidade de funcionário público, nós já vimos lá atrás, que está na Lei das Contravenções Penais, artigo 45. Assim também como a usurpação de função pública, que está no artigo 328 do Código Penal, e são coisas específicas. Então, se a ação do agente
para fazer passar-se por funcionário público, ele estará numa dessas duas circunstâncias. Ou na simulação de qualidade de funcionário público, que é uma contravenção, que está lá no artigo 45 da LCP, ou ele estará cometendo o crime de usurpação de função pública. Beleza? Agora repare, a grande diferença. Agora nós estamos no uso da identidade alheia. Agora sim. Agora eu estou, ou melhor, agora o legislador está se referindo a documentos. No artigo anterior, o legislador não faz referência nenhuma a documento. Agora aqui, claramente se diz, usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia, ou ceder ao trem para que ele se utilize documento dessa natureza, próprio ou de terceiro. Pena, detenção de 4 meses a 2 anos e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Repare, mais uma vez aí, a gente está diante de um delito subsidiário, né? Porque ele pode ser apenas um crime meio, pode ser apenas elemento de execução de um crime mais grave. Está na linha executória de um crime mais grave. Mas o interessante é que a gente perceber que enquanto lá no delito anterior não se falava em documento, atribuir-se subjetivamente a falsa identidade, aqui a norma fala de usar como próprio, ou seja, de realmente usar o documento, o passaporte, o título de eleitor, a caderneta de reservista, a CTPS, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, que são os documentos capazes de identificar alguém, né? Já que o crime é o uso de identidade alheia. Lá é falsa identidade, aqui é o uso de identidade alheia, né? Então, aqui nós vamos ter uma outra circunstância, que eu vou precisar realmente ter o documento, enquanto lá eu não preciso. Então, o que é que se tutela aí? O objeto material são os documentos que trazem os sinais de identificação pessoal, né, do indivíduo usado nas relações jurídicas, nas relações de Estado, nas relações formais. E o crime não é só usar, né? Nós temos dois núcleos, é usar, mas também é ceder. Comete o crime quem também cede o documento para que terceiro use, como se seu fosse, né? Colocando aí a fé pública, a validade dos documentos em exame, em dúvida, quebrando, portanto, o elo de confiança que se espera nos documentos como fatores ou objetos que garantem a identidade do indivíduo. É claro, um crime comum, né, que pode ser cometido por qualquer pessoa, tal como nos outros, né? Qualquer pessoa que usar a identidade de outra pessoa pode estar cometendo esse crime. E aí, também a mesma circunstância, o sujeito passivo é, em primeiro lugar, o Estado, que é o garantidor da validade dos documentos, mas, subsidiariamente, eventualmente, também figura no polo passivo os indivíduos que foram, eventualmente, prejudicados com a utilização desse documento, né? Tipo penal, que também só existe na modalidade dolosa, que consiste na vontade, na livre consciência de estar usando documento de outrem. Eu sei que o documento não é meu, mas estou usando, né? E aí nós temos a consumação dependendo do núcleo do tipo. Na primeira conduta, usar, o crime se consuma com um mero uso, né? Independentemente do resultado. Se provocou dano a alguém, prejuízo, teve vantagem ou não. E na segunda, com a mera cessão também. Cedi o documento, entreguei o documento para que outra pessoa use no meu lugar, o crime já estará também consumado.
né? A consumação nos dois núcleos do tipo se dá de maneira direta. E aí, por isso, né, não se admite a tentativa na primeira modalidade, né, mas na segunda estou ali para entregar o documento, marquei para entregar o documento a outra pessoa, mas fui impedido. Aí é possível se pensar na tentativa nessa circunstância. Mas na modalidade usar, não tem como pensar o crime na modalidade tentada. Ou eu uso e o crime está consumado, ou eu não uso e não houve o crime, o fato é atípico. Né? E aí nós estamos diante de um crime cuja ação penal é pública incondicionada. E aí, para nos encaminharmos para o fim, nós temos outro delito interessante: adulteração de sinal identificador de veículo automotor, que está lá no artigo 311 do Código Penal. Adulterar ou remarcar número de sachi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor de seu componente ou equipamento. Pena: reclusão de 3 a 6 anos e multa. Viram aí que pena alta agora? Até agora a gente vinha trabalhando com crimes com penas mais brandas, né? Mas aí esse de adulterar o chassi do carro, né, ou o sinal identificador do veículo automotor, já traz uma pena bastante elevada. E aí a gente precisa ter algumas atenções. É claro que é também um crime cuja a objetividade jurídica é a fé pública, mas especificamente a fé pública nos documentos que garantem a titularidade, o licenciamento do veículo. É a identidade do veículo que está sendo ali preservada. E isso pode ser violado de duas formas: adulterando ou remarcando. O indivíduo comete esse delito tanto se ele adulterar como se ele remarcar o sinal identificador de veículo automotor. E aí a gente vai estar diante de uma norma penal em branco, porque quem diz o que é sinal identificador de veículo automotor é o Código de Trânsito, mais especificamente a Resolução 24 de 21 de 5 de 1998 do Conselho Nacional de Trânsito, do CONTRAN, a Resolução número 24. Lá ela vem dizendo aonde deve estar marcado essa numeração de identidade do veículo. É só o chassi? Ora, se não é só o chassi, o que é que a norma diz aqui? Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador do veículo automotor. Quais são os sinais identificadores de veículo automotor? E aí, por exemplo, nós temos a pergunta: a placa. A placa é um sinal identificador? E aí nós temos essa decisão lá do STJ, muito interessante, ministro Félix Fischer. Placa de veículo automotor, identificadores externos, artigo 115 do Código de Trânsito, adulteração, tipo previsto no artigo 311 do Código Penal, configuração, finalidade da conduta, irrelevância, desclassificação para inutilização de edital de sinal, impossibilidade. Então vamos lá, o que é que Félix Fischer decidiu? As placas no modelo estabelecido pelo CONTRAN, ex-vi do artigo 115 do Código de Trânsito Brasileiro, são identificadores externos de um veículo automotor. Configura crime e não mera infração administrativa adulterar identificador externo de um veículo automotor, independentemente da finalidade da conduta. Impossível desclassificação para o crime de inutilização de edital ou de sinal, se a ação foi a de adulterar sinal identificador externo de veículo. Então, aquele negócio de adulterar a placa do carro, a cor do carro, isso aí são identificações externas do carro. Se você adultera, se o sujeito, o elemento, o indivíduo adultera esses elementos externos, ele está cometendo crime. Mas, professor, tem gente que bota só uma fitinha adesiva ali, fechando o 6, transformando num 8
na placa para não ser pego na multa. Como é que resolve isso? Está aqui. Um recurso ordinário em habeas corpus, o 116.371, oriundo do Distrito Federal, que teve como relator o ministro Gilmar Mendes. Habeas corpus, adulteração de placa de veículo automotor, utilização de fita adesiva. Artigo 311 do Código Penal, tipicidade, desnecessidade de finalidade específica. Então vamos lá o que Gilmar Mendes disse. É típica a conduta de adulterar a placa de veículo automotor mediante a colocação de fita adesiva. 2. A caracterização do crime previsto no artigo 311 do Código Penal prescinde de finalidade específica do agente e ordem denegada. Então, repare, adulterar a placa do veículo não é uma mera infração administrativa. Ela está consolidada aí nos tribunais como uma prática criminosa. Quem é que pode cometer esse crime? Qualquer pessoa. Nós estamos diante de um crime comum, que tem como vítima, ou seja, figuram no polo passivo, o Estado, em primeiro lugar, que é quem garante a validade dos documentos, mas também qualquer outra pessoa que tenha sido eventualmente lesada. E é um crime também que só existe na modalidade dolosa, que é a vontade livre e consciente de adulterar ou remarcar o número do sachi ou qualquer outro sinal identificador de veículo automotor. Não é só o chassi do carro, é qualquer sinal. E aí existem causas de aumento de pena que estão lá nos parágrafos 1º e 2º. Vamos a ele. Se o agente comete o crime no exercício de função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de 1/3. Então imagina ali que a adulteração do sinal do veículo foi feita por um agente público ali que trabalha nos órgãos de trânsito, etc. Ele terá a pena aumentada em 1/3 e incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro de veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. Então não é só o sujeito que remarca, não é só o sujeito que adultera, mas ele, com aquele veículo adulterado, vai com uma vistoria, por exemplo, do veículo e consegue com que o funcionário público, conhecendo a adulteração lá na marcação do chassi do carro, emita o documento de validade, permita o registro ou licenciamento daquele veículo que ele sabe que está remarcado, que ele sabe que está adulterado. Então, essas condutas, que não é só a conduta de remarcar ou de adulterar, mas também a conduta de facilitar, que contribuir para o licenciamento ou registro do carro, que o funcionário público já sabia e, portanto, precisa do prévio conhecimento e da livre consciência e, portanto, do dolo. Ele já sabia que estava adulterado, nós estaremos também diante de uma conduta típica. E aí, com essas considerações, nós encerramos os crimes contra a fé pública. Um ou outro que nós pulamos são tipos que são absolutamente iguais a esses que nós falamos e, portanto, a lógica de compreensão deles segue a mesma lógica de cada um dos tipos que nós falamos, são aqueles chamados tipos autoexplicáveis, e aí nós estamos agora aptos a iniciar o estudo do último título do Código Penal, que são os crimes contra a administração pública, tarefa que iremos iniciar a partir do nosso próximo encontro, a partir da nossa próxima aula. Ok? Então, espero que tenha sido proveitoso, que tenha ficado claro aí essa nossa conversa sobre os crimes contra a fé pública e que estejamos todos bem
para assistirmos e para compartilharmos aqui ideias sobre os crimes contra a administração pública. Ok? Até a próxima.